Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório de Enem. Hoje, primeira aulinha aqui de geometria plana, teremos uma segunda e aí a gente vai focar hoje principalmente, num dos queridinhos aí do Enem, que são os triângulos, galera. Muita coisa a gente estuda de triângulo, né? Você lembra as coisas principais? Será mesmo? Vem comigo que a gente vai relembrar aí e te deixar bem preparadinho para qualquer questão que aparecer aí, ó. Hoje a gente tem uma questãozinha difícil aqui para resolver, hein? Tem gente que fala, não, porque o Enem é fácil, sempre questões tranquilas, é só ter uma boa interpretação. Só não, porque tem umas questões aí que são bem pesadas, tá? Vamos começar? Vamos lá então, olha só. Começamos aí com uma questãozinha do Enem 2019. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, onde ori significa dobrar e kami significa papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Então, beleza, tem um texto ali, né, gente, nos apresentando o origami, falando algumas informações que não são muito relevantes para nós. O que importa é, temos a figura, foi feita uma dobradura numa folha de 18 por 12 centímetros e a gente quer descobrir o segmento AE. Então a gente vem aqui, ó, e pensa assim, né? O AE é o que eu quero descobrir, portanto eu já vou chegar aqui e já vou chamar ele de X. Além disso, né? Aqui a gente já consegue ver, ó, a existência de um triângulo retângulo. E nesse momento, imediatamente já nos vem à mente o quê? O glorioso, fabuloso, fantástico, incrível Teorema de Pitágoras. Então, o X aqui está realizando o papel de hipotenusa, mas eu ainda não sei quem são esses dois catetos, né? AD e AE. E aí, galera, é nesse ponto que essa questão ela começa a ficar interessante. Quando a gente fala de Enem, esse tipo de questão é muito comum, que ela pega objetos do nosso cotidiano e começa a fazer uns questionamentos de algumas questões de maneiras um pouco diferentes do que a gente está habituado. Com papel é muito comum, tá, o Enem trabalhar. Falar de dobradura de papel, de corte de papel, principalmente esses dois, né, porque não dá para fazer muito mais coisa com papel. Ou então de pegar um objeto e ver um objeto numa outra direção, já pegando uma parada mais tridimensional. E aqui, gente, ó, também é isso. Pavni, mas sem nada de origami. Sem nada de origami, como é que tu espera que eu consiga desenvolver isso aqui? Para começar, o origami ainda não foi feito, né? Foi feito uma dobradura num papel, né? E todo mundo já fez uma dobradura dessa aqui, tenho certeza. E aí, caso você ainda assim não consiga entender a lógica para descobrir a medida daqueles segmentos AD e AE, basta você lembrar que o incrível Enem é feito em uma folha de papel. Logo, você pode dobrar a folha de papel para entender o que a questão está falando. Galera, olha só, visualizem comigo esse pedaço de papel sendo desdobrado, certo? Desdobrado, voltando à sua posição original. Percebam que se a gente fizer isso, o que vai acontecer é o seguinte, olha só, eu venho aqui e desdobrando aquele pedacinho ali da folha, eu vou ter exatamente o D ficando aqui, ó, né? Ele vai desdobrar e vai passar para cá. Então, esse pedaço D aqui tem a mesma medida que esse segmento aqui, ó. E bem, se a parte superior da folha tem que ter 18 centímetros, aqui embaixo também tem que ter 18. Se de C até E tem 12, então de E até D tem que ter 6 centímetros. E percebam que o segmento AD é exatamente a altura aqui, né, da nossa folha, que a gente vê aqui pelo lado, né, pelo lado direito, que é de 12 centímetros. Então, aqui, ó, deve medir também 12 centímetros. O que nos resta ser feito agora? Teorema de Pitágoras.
né? No Teorema de Pitágoras, a gente tem que a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, sendo que a hipotenusa é aquele lado do triângulo que é o oposto ao ângulo de 90, ou seja, o nosso x aqui é a hipotenusa, enquanto o 12 e o 6 são catetos. Pelo Teorema de Pitágoras, então, a gente vai ter que x ao quadrado deve ser igual ao 12 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. O x ao quadrado, então, deve ser igual ao 144 mais 36. Teremos, então, que x ao quadrado deve ser igual, então, a 180. E o nosso x deve ser, então, a raiz de 180 graus. Claro que essa resposta não está ali nas alternativas, porque a gente tem que simplificar essa raiz, né, gente? O 180, fatorando ele fica assim, ó, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Percebam, então, que tanto o 2 quanto o 3 conseguem sair dessa raiz, ou seja, ficam 2 vezes 3 fora, que é 6, mais aquele 5 fica dentro da raiz. O que nos dá exatamente a nossa alternativa D, que é a resposta desse exercício. Então percebam, gente, é um exercício simples, não é um exercício difícil, só que tem um esquema ali de uma interpretação, dobradura de folha de papel, uma compreensão da situação para que você consiga iniciar realmente um teorema de Pitágoras. Não é simplesmente assim, ó, faz Pitágoras. É, mas não é. Você tem que interpretar, tirar as informações para então aplicar o Pitágoras, beleza? Então fiquem atentos, gente. Pitágoras cai bastante no nosso Enemzinho, ok? Vamos lá. Próxima questão é uma questãozinha aí do Enem 2016. A questão fala assim: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então tá ali, né? O comprimento aqui do retângulo, né, gente, bem de boa, 7 metros maior do que o da largura, que aqui está como x. Então x mais 7. E aí a questão ainda fala: para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro da largura e do comprimento sejam iguais, respectivamente, a... Então, olha só, questão interessante, né? Questão interessante, ela fala sobre, basicamente, área. Ele quer que a área dessa figura aqui seja igual à área dessa figura aqui. Essa figura aqui é muito tradicional, é um retângulo, né, gente? A área dela, basicamente, é um base vezes a altura, que nesse caso aqui, então, a gente tem que a área da figura A vai ser base vezes a altura, que aqui no caso é a largura, né? Que vai estar como x. A área, então, do terreno A é de x ao quadrado mais 7x. Está aqui. E a área da figura B? Vini, sei lá. Porque assim, você olha essa figura, ela não é um triângulo, ela também não é, ela é um quadrilátero, obviamente, mas ela não é retângulo, ela não é losango, ela não é quadrado, ela não é trapézio, certo? Ela não é nada desses quadriláteros que a gente está acostumado a trabalhar. Como que eu calculo isso aqui, então? Gente, técnica de recorte. Você vem aqui, ó, você corta esse quadrilátero basicamente dessa maneira aqui, ó. Claro, o ideal aqui que seria reto, né? Mas aqui eu não consigo fazer reto, então paciência. E o que acontece? Essa área dessa figura, então, é a área deste triângulo aqui, somado com a área desse triângulo aqui. Os 2 triângulos são retângulos. Então, se eles são retângulos, os catetos fazem papel de base, aqui no caso 15, e altura 15, enquanto no outro triângulo, né, posso pensar como base 3 e altura 21. E aí, como é que a fórmula mais tradicional, né, de área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu penso que essa área da figura B vai ser o quê? Como é que vai ficar a área desse triângulo maior aqui, né, de catetos 15 e 15? Base vezes a altura dividido por 2.
que vai ser somado com o outro triângulozinho ali um pouquinho mais fininho, né, que vai ser base vezes altura dividido por 2. E a gente vai ter então que a área dessa figura B vai ser igual a 15 vezes 15 é 225, o sobre 2 mantém, mais 3 vezes 21, que é 63, dividido por 2. Né? Percebam que a gente consegue somar essas duas frações, elas têm o mesmo denominador, né? Então mantém o denominador, e aí a gente soma. 225 mais 63, olha só, 225 mais 63, 220 mais 60 é 280, 5 mais 3 é 8, então a gente vai ter 288. E 288 dividido por 2 é 144. Claro, aqui faltou a unidade de medida, né? A gente está em metros quadrados, mas não chega a ser importante aqui nesse momento na questão, tá? O que a gente vai ter então? Como que essa questão agora ela se desenvolve, né? Ela começa trabalhando com área, mas agora a gente vai trabalhar com uma equação, porque eu quero que os dois terrenos tenham a mesma área, eu quero que a área de um seja exatamente igual à área do outro. A gente vai ter então que x ao quadrado mais 7x menos 144 é igual a zero. E aí agora é só a gente resolver essa equação, né? A gente vai ter que, primeiro, né, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nosso delta, então, vai ser, o b é 7, 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes o a vezes c é menos 4 vezes o a, que é 1. E aí, vezes o c, que é menos 144. Menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes menos 144 é mais 576. O nosso delta, então, ele é de 625. Nossa equação, então, tem duas raízes, porque o delta deu positivo, né? Nosso x vai ser o oposto do b, mais ou menos a raiz do delta dividido pelo dobro do a. Nosso x, então, vai ser o oposto do b. Se o nosso b é 7, fica menos 7, mais ou menos a raiz de 625, que é 25. Tudo isso dividido pelo dobro do a. Se o a é 1, o dobro é 2. Aqui a gente acha duas respostas, né? Uma para mais, outra para menos. Para mais, menos 7 mais 25 é 18. 18 dividido por 2 é 9. E depois a gente vai ter menos 7 menos 25, que é menos 28. Menos 28 dividido por 2 fica menos 14. Desculpa, é menos 32, né, gente? Nada a ver, estava raciocinando agora. Menos 7 menos 25 fica menos 32 e fica menos 16. Beleza, como o x representa um lado do retângulo, ele não vai poder ser negativo. Então, nossa única medida plausível ali é o 9, né, gente? Então, a gente vai ter aqui, ó, o 9 como sendo nossa largura e, portanto, 9 mais 7, que é 16 como comprimento, que nos dá exatamente a nossa alternativa B. Então percebam, é uma questão que ela não chega a ser fácil no sentido de, você vai chegar aqui e vai ter uma resposta direta, super simples, super rápida, bum, acabou. Né? É só uma fórmula de área que você aplica e já era. Não, é difícil nem trabalhar dessa maneira. Né? Mas também ela não é uma questão super, né? Não é super difícil. Né? Você faz uma áreazinha de retângulo, duas áreas de triângulo, no final monta uma equaçãozinha e já era. Beleza? Agora vamos para uma questão que é pesadona. Essa questão aqui, pipoco do trovão, hein? Olha só. Enem 2013. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimento iguais, a 6 e 4 metros. Né? Então temos dois postes, um com 4, um com 6 metros, e essa haste EF serve para fixar ali esses dois postes. Né? A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo. Isso é importante, todos eles formam ângulos de 90 perpendicular ao solo. Né? Então aqui, com certeza está acontecendo um ângulo de 90, enquanto aqui também, consequentemente, e aqui também. E aí a gente tem os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Beleza.
Ele pergunta qual que deve ser o comprimento da haste EF. Gente, esse é o tipo de questão que realmente, assim, ó, ele é bem difícil. Por quê? Porque você olha para isso aqui, galera, e você realmente fica um tanto quanto perdido. Você fica, cara, mas tem pouca informação. Não tem pouca, tem pouquíssima informação, né? Essa é uma questão que a gente vai sair pelo quê? Pelo terceiro grande pilar dos triângulos. Pitágoras, check. Área, check. Tá faltando quem? Semelhança de triângulo, tá? Semelhanças de triângulo que vai ser o grande rolê para a gente conseguir desenvolver essa questão aqui. O segredo é o seguinte, esse triângulo aqui, ó, A, B, C, ele é semelhante ao triângulo FBE. E por que eu posso afirmar isso? Porque, gente, tanto no triângulo grande quanto no triângulo pequeno, a gente tem a aparição de um ângulo de 90 e também a gente tem a aparição desse ângulo B aqui, ó, né? Esse ângulozinho aqui, junto com o ângulo de 90, aparece nos dois triângulos, o que nos dá um caso de semelhança AA, ângulo. Então eu posso fazer uma proporção aqui. E a mesma coisa acontece com o triângulo ABD, sendo semelhante ao triângulo AFE. Ambos têm esse ângulozinho aqui, ó, que é o ângulo A, e ambos também têm um ângulozinho de 90, então mais outro caso de semelhança AA. Mas Vini, ainda assim, eu só tenho as medidas de 4 e 6. Então saca só, isso aqui está bem difícil. Mas olha só como é que a gente vai desenrolar isso aqui. Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte. O segmento AF, eu vou dizer que ele mede x. E o segmento FB, eu vou dizer que ele mede y. O segmento EF, que é o que eu quero descobrir, eu vou continuar chamando ele de EF. A partir daí, eu vou fazer semelhança. Primeira semelhança que eu vou ter, eu vou pensar na semelhança entre os triângulos ABC, que é esse grandão aqui, e o triângulo FBE, que é esse triângulo aqui. Quando eu fizer isso, eu vou pensar numa proporção que é a seguinte. A altura sobre base tem que ser igual à altura sobre base. Ou seja, no triângulo maior, que é o ABC, a altura é 4 e a base do triângulo ABC está aqui, ó, é x mais y. E isso tem que ser igual, agora eu vou pegar o triângulo FBE e aí eu vou fazer a mesma proporção, a mesma razão para igualar e formar uma proporção, né? Altura EF sobre base. Qual que é a base do triângulo FBE aqui? Ó? É somente y. E aqui eu estrategicamente vou isolar o y. O y vai passar para o outro lado multiplicando. E a gente vai ter que EF é igual ao y vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 4y sobre x mais y. Não pode cortar esses y, tá, gente? Um está multiplicando, o outro está somando. Não pode. Então, vou segurar essa informação. Essa informação é vital para a resolução dessa questão, tá? Agora, eu faço a semelhança no segundo par de triângulos. Eu vou ter o quê? O nosso triângulo ABD sendo semelhante ao triângulo AFE. E aí eu vou ter o quê? Vou fazer a mesma proporção. No triângulo ABD, que é o grandão aqui, ó, vou fazer a altura sobre base. Quem que é a altura dele? É 6. Quem que é a base dele? Novamente, no grandão é x mais y. E isso tem que ser igual, vou pensar no pequenininho agora, né? O AFE. E eu vou pensar a altura sobre base. A altura EF, base x. Então, vou fazer EF, mais uma vez, aparecendo aí, sobre x. Vou isolar o EF aqui também. E eu vou ter o quê? No lugar... Aliás, esse x aqui eu vou passar para o outro lado multiplicando. E a gente vai ter então que o nosso EF deve ser igual a 6x sobre x mais y. Só que, gente, EF só tem uma medida, né? Ela é única. Então, se eu achei que EF é 4y sobre x mais y e que EF é igual a 6x
sobre x mais y, então essas duas medidas são iguais. E aí a gente vai ter que 4y sobre x mais y deve ser igual a 6x sobre x mais y. Percebam que a gente tem uma divisão por x mais y dos dois lados da equação. Como eles são positivos, né, representam medidas, eu posso cancelar os dois. E eu fico que 4y é igual a 6x. Pá, Vini, mas é duas incógnitas. Eu sei que é duas incógnitas, mas olha só, vai funcionar. Eu vou isolar esse y e vou dizer que o y é igual a 6x dividido por 4, portanto, o meu y é igual a 1,5x. Parece algo muito ruim que a gente encontrou aqui, mas é algo muito valioso, tá? Por quê? Porque agora a questão vai acabar. Vai acabar de maneira muito simples. Por quê? Porque eu vou vir aqui, ó, e vou dizer, por exemplo, lá naquela primeira informação que a gente tinha, e eu vou trocar o y por 1,5x. Então, 4 sobre x mais 1,5x é igual ao EF sobre o y, que é 1,5x. Se eu quero achar o EF, meu objetivo é achar o EF, eu mais uma vez vou passar o 1,5x para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter o 4 multiplicando por 1,5x dividido por x mais 1,5x, sendo exatamente igual ao EF. E aí, gente, olha só que interessante que isso aqui vai finalizar. EF tem que ser igual a quem? 4 vezes 1,5x é 6x. X, né, é a mesma coisa que 1x, então 1x mais 1,5x é 2,5x. Opa, tem x multiplicando em cima e embaixo. Cancela, cancela. Quem que é o nosso EF? É só 6 dividido por 2,5, que dá exatamente 2,4 metros. Exatamente a nossa alternativa C. Olha que questão maluca. Olha que questão totalmente fora da curva, né? E esse aqui é o tipo de questão que eu falo, ah, não, porque o Enem é só leiturinha, é só interpretação, é só... O Enem não é só isso. Tá? O Enem tem sim questões de altíssimo nível, questões difíceis. Tá? Percebam, é uma questão completamente fora da curva. Eu joguei com x, joguei com y. Em nenhum momento eu descubro quem é x e quem é y, mas funciona, eu consigo resolver a questão. Meu foco é o EF, não x e y. Tá vendo? Questão interessante, né, gente? Refaçam ela. Esse é o tipo de questão que vale a pena refazer para fixar. Pô, é uma questão muito difícil. Você conseguindo essa aqui, você não vai ter grandes dificuldades então para resolver outras semelhanças de triângulo nesse estilo, né? Ou mais fáceis que vierem aparecendo no Enem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Por hoje era isso, ó. Beijão para vocês e até a próxima.